Fala, meus amigos, tudo bem? Eliseu aqui falando, seu amigo. Hoje nós vamos falar sobre a matemática de Deus. 2 mais 2 é igual a 5. Exatamente isso. Talvez você fique surpreso com esse tema, mas o livro de Jó, ele vai nos mostrar que a matemática de Deus é diferente da nossa. Fique comigo que você vai ver hoje como essa matemática pode impactar a sua vida e a forma como você lê a Bíblia e vê a sua vida espiritual, tá bom? Fique comigo e vamos nessa! Vamos orar um pouco, meus amigos. Estou aqui de volta. Vamos orar um pouco. Espírito Santo, peço que o Senhor, nessa hora, direcione a minha vida, a minha mente, para que eu possa falar aquilo que vem do Senhor, do seu trono, hoje nesse podcast, no nosso Pode Ler, mais um episódio. Eu te agradeço por esse privilégio de estar aqui nesse estúdio maravilhoso, o estúdio Tudo ou Nada. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, e espero que cada pessoa que esteja aqui ouvindo seja impactada com essa matemática que não é exata. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e te agradeço. Amém. Meus amigos, é exatamente isso. A gente, assim como os amigos de Jó, pensamos que Deus, ele julga e age conforme a nossa matemática humana. Desculpe aí, o aviãozinho passou aqui, que eu moro aqui perto do aeroporto. E é exatamente isso. E a gente pensa que nas leis da física, a gente pensa nas leis matemáticas e a gente quer levar a nossa vida espiritual dessa forma. E o livro de Jó, você vai ver aqui no capítulo 4 e 5, que o amigo ele faz, depois de ficar ali observando os lamentos de Jó, aquilo que ele falou no capítulo 3, e os amigos dele, o primeiro a se pronunciar ele faz, e um amigo corajoso, né, cara, porque diante de um sofrimento daquele, o cara abrir a boca para falar algo realmente é de uma coragem incrível. E ele não me surpreendendo e não surpreendendo a mim nem a você, ele vai dizer que aquilo que Jó está passando é consequência de algum pecado oculto que ele tenha cometido, ou de justiças, ou de injustiças que ele tenha praticado durante toda a sua vida. E o próximo amigo também vai falar sobre isso, que vai dizer que possivelmente foi algum pecado que o filho dele cometeu, mas nós sabemos que Jó, ele oferecia sacrifícios para perdão de pecado dos filhos, caso os filhos dele tivessem cometido algum pecado. E a gente vai ver também no capítulo 3 ainda, Jó vai falar que na verdade ele fazia tudo aquilo que ele fazia para que o mal não viesse sobre a casa dele, sobre a família. Você sabe que Jó, ele perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu os servos, perdeu tudo. Nós sabemos que Deus permitiu que Satanás fizesse isso com ele e só não tocasse na vida do seu servo. E tanto na visão de Deus como na visão bíblica, o autor vai escrever que Jó, diante de Deus e dos homens, era um homem justo e próspero em tudo que fazia. E agora eu queria que você lembrasse de amigos seus, de colegas, de pessoas prósperas que você conhece, que tudo que o cara faz, o cara prospera. O cara monta algo, faz alguma coisa e ele prospera, cara. E você fica pensando que talvez a consequência dessa prosperidade é porque o cara é dizimista, o cara é ofertante, o cara ajuda os pobres. Tudo isso é muito bom. Só que nós não fazemos isso para receber algo. Na verdade, nós fazemos porque Jesus Cristo se entregou na cruz por nós. Então, aqui já vai uma lição para mim e para você. Você não deve ajudar os pobres porque você tem algo em vista maior do que aquilo que você já tem. É porque se você pode ajudar, você já tem algo. Então eu queria ver essa matemática com base nesse prisma. O amigo ele faz de Jó, diz para ele: você está colhendo frutos, consequência de um pecado que você cometeu. E Jó, no capítulo 6 e 7, que é a resposta ao seu amigo, ele fica surpreso agora com a falta de compaixão que aquele amigo tem diante do sofrimento que ele está passando. E ele fala pro amigo assim: poxa, cara, será que você não tá vendo tudo isso? Será que você não me acompanhou? Você é um meu amigo, você viu tudo que eu faço, eu não escondo nada de você, e você ainda pensando algo desse tipo. Mas ele diz no finalzinho ali, que algo que me impressiona, que ele vai dizer: ninguém é justo diante de Deus. Eu acredito que agora no Novo Testamento o apóstolo Paulo, com base nisso, vai dizer que todos os pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Um autor chamado John Piper, ele vai dizer que em Isaías 6, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, ele está ali os anjos
os serafins cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. E quando esses serafins vão falar a respeito da terra, os serafins dizem, e toda a terra. Aí ele diz que o óbvio seria os serafins dizerem, toda a terra está cheia da sua santidade. Mas ele vai dizer que os serafins, e nós lendo a Bíblia a gente vai ver isso, que os serafins vão dizer, toda a terra está cheia da sua glória. E John Piper vai dizer que a glória de Deus é a expressão exata da sua santidade. Então, quando o apóstolo Paulo disse que todos carecem da glória de Deus, eu acredito que o apóstolo Paulo tem isso na mente, de que todos os homens carecem da santidade do Senhor, da sua santidade. E ele vai dizer que nenhum homem é justo diante de Deus. E Jó, no capítulo 7, ele vai dizer que, algo que me impressiona, ele diz assim, deixa eu abrir a Bíblia aqui rapidinho, ele vai dizer assim, que é um homem para que lhe des importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante. Meu amigo, talvez você pensou até hoje que a matemática de Deus era exata, mas o livro de Jó está aqui para nos provar isso, que não é exata. A gente viu até o momento, recapitulando, Elifaz falando com Jó respondendo a ele, e você até aqui viu que a matemática de Deus não é exata, e eu vou lhe explicar por quê. Porque Jó só fez coisas boas e colheu coisas ruins, e isso não veio da parte do diabo. Deus permitiu que Satanás afligisse a vida de Jó para provar o coração dele. O apóstolo Paulo vai dizer que as provações, as tribulações, elas produzem perseverança. E isso é perseverar. Mesmo diante de dúvidas, Jó não tinha nenhuma consciência e ciência daquilo que ele estava passando, por que ele estava passando aquilo. Mas o apóstolo Paulo vai dizer no Novo Testamento que essas tribulações, essas provações que nós passamos, elas produzem perseverança. E perseverança não é ter a certeza de tudo o que está acontecendo. Ou se você viu uma conta matemática, 2 mais 2 dá igual a 5, por que deu 5? Por que dentro daquilo que eu entendo, Deus deveria agir assim? Mas por que ele agiu diferente daquilo que eu conheço, daquilo que eu entendo? Talvez você já pensou assim, e eu queria lhe dizer nesse dia que o livro de Jó vem nos mostrar isso, que Deus é maior do que todos nós e que ele prova os corações. E Jó vai dizer isso no capítulo 7. E a resposta do propósito da vida humana está em Salmo, capítulo 8. Davi, ele vai nos dizer que ele faz a mesma pergunta que Jó. O que é o homem para que dele te lembres? Quem é o homem para que o Senhor se importe com ele? Ele vai dizer que o Senhor nos fez um pouco menor do que os anjos. E talvez Jó precisava de amigos como Davi para dizer para ele: Jó, você até o momento só olhou para coisas terrenas, e eu, como seu amigo aqui, quero lhe dizer: tire seus olhos das coisas da terra. Davi, antes de falar isso, ele falou: Senhor, quando eu olho para as obras das tuas mãos. Davi olha e contempla aquilo que Deus fez. E, meus amigos, você já viu em podcasts bons físicos falando que é matemática demais para toda essa criação vir pelo acaso ou ser fruto de uma explosão. E os matemáticos, eles bugam a mente, porque se algo estivesse fora do lugar, uma vírgula sequer, o mundo já teria explodido, o mundo já estaria em desordem. Mas tudo está no seu devido lugar. E são coisas maiores do que nós podemos compreender e entender com a nossa mente humana. Eu queria agora, como um martelo, batendo no seu porquinho aí, no seu porquinho, imagine que somente agora é um porquinho, e o livro de Jó está como um martelo quebrando esse porquinho. E você tenho certeza que você, como um grande economista, aquelas pessoas que juntam dinheiro, estava colocando ali R$1, R$2, você, com as pregações que você já ouviu, estava colocando cada pregação ali no seu devido lugar, e você falou: não, Deus vai agir assim. E Jó e os seus amigos pensavam assim, e Deus agiu diferente. Então eu queria que você abrisse os seus olhos, olhasse para as coisas que estão acima de você e não tentasse compreender tudo, mas que você, como Jó, não perca as esperanças, e que você, como Jó também, possa perseverar na oração, porque em algum momento Deus vai se revelar para você, tá bom? Deus abençoe. Esse podcast hoje, mais outro aviãozinho aqui, esse podcast hoje vem para me confrontar, para me quebrar por dentro, como a paz que excede todo entendimento. Você não vai entender tudo, mas a paz de Cristo, ela não precisa ser entendida muitas vezes, ela só precisa ser aceita.
que você aceite essa paz em meio às tribulações, porque eu tenho certeza que daqui para frente você vai ser alguém mais perseverante, alguém mais confiante, não nas suas próprias experiências, não na sua própria inteligência, mas naquilo que Deus há de fazer pela sua vida e aquilo que Ele já fez na cruz. Porque se fosse por matemática, Jesus Cristo não iria se entregar, mas porque Deus empenhou uma palavra consigo mesmo, Ele decidiu te resgatar. E se Deus te resgatou, meu amigo, eu queria te dizer uma coisa: Ele é fiel e justo para cumprir com tudo aquilo que Ele prometeu. Nós lemos há poucos dias atrás o livro de Esther. O livro de Esther veio para nos provar isso. Mesmo quando nós erramos, mesmo se estivermos em um lugar diferente, mesmo se estivermos em outros povos, em outro domínio, Deus, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu e Ele vai fazer valer a aliança que Ele fez conosco. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Um grande beijo e lembre-se, 12 mais 2 é igual a 5 ou diferente de 4. Deus abençoe a sua vida.